Olá pessoal, na aula anterior nós começamos a falar das algas. Eu falei sobre as características principais das algas e falei também de alguns grupos de algas, como clorófitas, crisófitas, algas pardas, algas verdes, algas douradas. E hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo de algas. Vou falar dos euglenoides, dos dinoflagelados, da reprodução das algas e da sua importância econômica. Agora, dando continuidade ao conteúdo de algas, nós vamos falar das rodófitas. As rodófitas, essa palavra vem do grego, rhodos, significa vermelho. Então as rodófitas, elas são as algas vermelhas do filo Rhodophyta. São quase todas multicelulares, ou seja, são formadas por muitas células, exceto por algumas poucas espécies unicelulares, ou seja, aquelas que são formadas por uma única célula. A maioria vive em mares tropicais, ou seja, naqueles mares de climas quentes, né, nos mares tropicais, e há cerca de uma centena de espécies de água doce. Né? As espécies de água doce em rios, lagos, são cerca de uma centena. As algas vermelhas geralmente vivem aderidas a rochas ou a outras algas, ou seja, elas ficam aderidas, ou seja, grudadas, né? Elas vivem grudadas nas rochas, aderidas nas rochas, nos fundos no leito do mar, ou aderidas a outras algas, né? Grudadas nas outras algas ou nas rochas. E há algumas espécies flutuantes. Essas espécies flutuantes é que elas têm estruturas que são menos densas do que a água e permite que elas flutuem. Certas rodófitas acumulam carbonato de cálcio nas paredes celulares, adquirindo uma rigidez semelhante ao coral, sendo por isso denominadas algas coralíneas. O carbonato de cálcio é a mesma substância presente na casca do ovo e também nas conchas dos moluscos, né? Na concha dos caramujos, na casca do ovo. Então essa substância é o carbonato de cálcio. E algumas algas vermelhas têm carbonato de cálcio nas paredes celulares. Dessa forma elas ficam rígidas como um coral, sendo chamadas de algas coralíneas. Aqui nós temos algumas figuras de rodófitas, né, que são as algas vermelhas. Aí nós observamos que elas apresentam essa coloração vermelha, né? Muitas vivem aderidas às rochas no leito dos oceanos e tem essa coloração vermelha. Essa coloração vermelha que elas têm é um pigmento chamado de ficoeritrina, né? É um pigmento vermelho chamado de ficoeritrina. Porque essas algas, além da clorofila que elas têm para fazer a fotossíntese, elas também têm um pigmento vermelho, a ficoeritrina, que dão essa coloração vermelha para elas. Então nós vemos aqui, ó, aderidas no fundo, né? Aderidas nas rochas, aderidas no leito dos oceanos. Então são as algas vermelhas, as rodófitas. Agora nós vamos falar dos dinoflagelados. Dinoflagelado vem do grego dinos, que significa peão, rodopiar. Porque os dinoflagelados eles possuem dois flagelos, que eles utilizam para locomoção. E quando eles estão se movendo com esses flagelos, eles acabam girando como um peão, né? Eles se movem girando. Aí eles receberam esse nome de dinoflagelado, que dino quer dizer peão, rodopiar. Estão reunidos no filo Dinófita ou Pirrófita e são todos unicelulares, ou seja, constituídos por uma única célula. A maioria das espécies é marinha, ou seja, vivem nos oceanos, nos mares, né? No ambiente marinho, e com diatomáceas e crisófitas,
constitui parte importante do fitoplâncton marinho, ou seja, do plâncton fotossintetizante, né, o fitoplâncton, que realiza a fotossíntese e produz alimento, fazendo parte da cadeia alimentar do ambiente marinho, servindo de alimento para diversos organismos, como o zooplâncton e diversos animais marinhos. A célula dos dinoflagelados é dotada de dois flagelos, utilizados para a locomoção. Muitas espécies apresentam revestimento constituído de placas de celulose, dispostas como uma armadura, eventualmente contendo sílica associada. Ou seja, muitas espécies ela tem uma placa de celulose, né, como uma espécie de armadura. Então essa placa de celulose acaba protegendo a célula desses dinoflagelados, né, para que eles fiquem mais protegidos e aumenta a chance de sobreviver. Há espécies sem parede celular, que vivem como simbiontes dentro de células de protozoários e animais marinhos, quinidários, platelmintos e moluscos, constituindo o que se denomina zooxantela. Então, muitas espécies são simbiontes, ou seja, vivem dentro de animais, vivem dentro de animais. E é uma relação de mutualismo, onde eles trocam benefícios. Eles fazem fotossíntese e parte do alimento eles doam para o animal. Em troca, eles recebem abrigo dentro do corpo do animal, onde eles vão viver protegidos ali dentro. Certos dinoflagelados não têm cloroplastos e sua nutrição é exclusivamente heterotrófica, com espécies predadoras de protozoários. Embora os dinoflagelados são reunidos no grupo das algas, mas existem algumas espécies que são heterotróficas, ou seja, não produzem o próprio alimento e precisam se alimentar de protozoários para sobreviver. Em condições adversas, como a escassez de nutrientes, muitos dinoflagelados podem perder os flagelos e formar cistos de resistência, capazes de sobreviver por anos em estado de dormência. Ou seja, muitas espécies de dinoflagelados, quando as condições ambientais estão desfavoráveis, sem nutrientes para ele estar fazendo fotossíntese e sobrevivendo, eles, eles perdem o flagelo e formam um cisto de resistência, que é uma célula que ela não tem metabolismo, o metabolismo é muito pouco, é um metabolismo muito reduzido. Dessa forma, ela pode viver muitos anos em estado de dormência. Quando as condições ambientais melhoram, ou seja, surgem mais nutrientes, condições favoráveis, esse cisto de resistência, ele pode se transformar em um dinoflagelado normal e voltar à sua vida ativa, né? Então é uma forma dele estar sobrevivendo quando as condições ambientais estão desfavoráveis. Dinoflagelados do gênero Noctiluca são responsáveis pelo fenômeno da bioluminescência, visível à noite em certas épocas do ano, quando o movimento das ondas faz esses organismos emitirem uma tênue luz azul esverdeada. Então, os dinoflagelados Noctiluca, eles têm o fenômeno da bioluminescência, ou seja, são luzes emitidas por seres vivos, porque eles têm uma substância chamada luciferina e uma enzima chamada de luciferase. Então, quando essa luciferina reage com essa luciferase, produz o fenômeno da bioluminescência, que é uma tênue luz azul esverdeada, que é melhor visualizada durante a noite, né? O fenômeno da bioluminescência dos dinoflagelados Noctiluca. Aqui nessa figura, nós temos uma representação do dinoflagelado Noctiluca, que é esse aqui, ó, a representação do dinoflagelado Noctiluca, na figura A.
E na figura B, nós temos uma foto do fenômeno da bioluminescência, né? Observa que na água tem uma luz azul esverdeada saindo da água, que é o fenômeno da bioluminescência, que é produzido pelos dinoflagelados Noctiluca. Aí aqui no dinoflagelado nós vemos que ele tem o núcleo, né? Tem o núcleo, citoplasma, flagelo que ele usa para se mover, a parede celular. Então, porque é um organismo unicelular, né? Só tem uma célula. Mas a célula dele tem todas as estruturas necessárias para ele sobreviver. E no caso do Noctiluca, ele produz o fenômeno da bioluminescência, pois ele tem uma substância chamada de luciferina e uma enzima luciferase, quando reagem, produz a luz azul esverdeada do fenômeno da bioluminescência. É a mesma luz que é encontrada no vagalume. O vagalume também tem esse mesmo fenômeno da bioluminescência, né? Onde essa substância reage produzindo a luz azul esverdeada. Aqui nessa outra figura, nós temos a imagem do dinoflagelado, né? Imagens dos dinoflagelados. Aqui, as imagens dele, que é um organismo unicelular, os dinoflagelados. E observa que ele tem os dois flagelos, né? Ele tem aqui ó, os dois flagelos que ele usa para estar se locomovendo. E quando ele move esses flagelos, ele acaba girando. Por isso que ele recebe o nome de dinoflagelado, porque dino quer dizer peão, rodopiar. Diversas espécies de dinoflagelados são capazes de causar a chamada maré vermelha, fenômeno em que a água do mar torna-se marrom avermelhada, devido à multiplicação intensa de algas perto do litoral. As substâncias tóxicas liberadas por esses dinoflagelados, também conhecidos como pirrófitas, do grego pirros, que significa fogo ou cor de fogo, causam a morte de peixes e outros animais marinhos. Eventualmente podem intoxicar pessoas. Então, os dinoflagelados têm algumas espécies que são responsáveis pelo fenômeno da maré vermelha. Quando a água do mar tem muitos nutrientes, ocorre um fenômeno do bloom, né? Do bloom, que é quando esses dinoflagelados eles se multiplicam de forma muito elevada, né? Onde uma única ml de água pode ter milhares e milhares de dinoflagelados por cada ml de água. Então, quando esses dinoflagelados pirrófitas eles se multiplicam de forma muito intensa, aí a água do mar torna-se de coloração marrom avermelhada. E as substâncias tóxicas presentes nessas pirrófitas podem matar animais marinhos, como peixes, crustáceos e outros animais marinhos, já que essa maré vermelha, os dinoflagelados pirrófitas, eles podem ter substâncias tóxicas que podem causar a morte de animais marinhos e até mesmo intoxicar pessoas se as pessoas acabarem ingerindo essa água da maré vermelha. Aqui nessa foto nós temos a imagem do fenômeno da maré vermelha, né? Onde a água do mar ela está marrom avermelhada devido à grande multiplicação dos dinoflagelados pirrófitas. Então essa foto ela foi tirada nos Estados Unidos no ano de 2010, né? Mostrando o fenômeno da maré vermelha, devido à multiplicação intensa de dinoflagelados pirrófitas, a explosão populacional. Aí a água do mar se torna marrom avermelhada, devido à grande multiplicação de dinoflagelados pirrófitas. E as substâncias tóxicas presentes podem matar diversos animais marinhos ou intoxicar pessoas. Os euglenoides. Os euglenoides, filo Euglenophyta,
São seres unicelulares revestidos por uma película flexível sobre a qual há fibrilas contráteis que permitem à célula contrair-se rapidamente. Graças a essas fibrilas contráteis presentes nos euglenoides, eles podem modificar a forma da sua célula. A célula pode ficar mais fina, pode ficar mais larga, através da contração dessas fibras que eles possuem. São predominantemente de água doce, ou seja, são encontrados em rios, em lagos, e em geral apresentam dois flagelos, um curto, que não chega a emergir da célula, e outro longo, empregado para a locomoção. Então, eles têm dois flagelos, um é bem curtinho e não emerge da célula, e o outro é longo, que ele usa para estar se locomovendo. Como esses euglenoides vivem na água doce, então através desses flagelos eles conseguem se movimentar na água. Certas espécies apresentam um ocelo, estrutura capaz de perceber estímulos luminosos perto da base do flagelo. Como esse ocelo ajuda eles a perceber os estímulos luminosos, dessa forma o euglenoide vai buscar se movimentar em direção a ambientes mais iluminados, já que eles precisam da luz para realizar o processo de fotossíntese. Então esse ocelo vai fazer com que eles saibam onde está iluminado e onde não está, para ele estar buscando a luz para fazer a fotossíntese. Muitos euglenoides apresentam pigmentos fotossintetizantes e nutrição autotrófica, mas há espécies heterotróficas que fagocitam sua presa. Embora os euglenoides pertençam às algas, e a maioria tem a capacidade de produzir o próprio alimento através da fotossíntese, mas também existem espécies que são heterotróficas, ou seja, não têm a capacidade de não produzem o próprio alimento e precisam fagocitar suas presas. A fagocitose é um processo onde a célula ela engloba a partícula de alimento através do processo de fagocitose. Euglenoides de água doce têm uma bolsa membranosa intracelular bem desenvolvida, o vacúolo contrátil ou vacúolo pulsátil, responsável pela eliminação periódica de excesso de água que entra na célula por osmose. Então, como eles vivem na água doce, dentro da célula deles tem mais soluto do que fora. Solutos são substâncias que se dissolvem na água. Então, dentro da célula do euglenoide tem mais soluto do que fora. Então, a água ela entra na célula deles pelo processo de osmose. No processo de osmose, a água se move de onde tem menos soluto para onde tem mais concentração de soluto. Para que essa célula deles não viesse a se romper pelo excesso de água, existe uma organela chamada de vacúolo contrátil, que elimina o excesso de água que entra por osmose e é eliminado para fora da célula, impedindo que a célula venha a se romper pelo excesso de água. Aqui nessa figura nós temos a figura de um euglenoide, né? Na figura A, nós temos a representação esquemática de um euglenoide, né? Aqui nós vemos o flagelo que eles usam para se locomover, tem o ocelo que permite perceber estímulos luminosos, ou seja, para saber se está escuro ou se está claro. Tem o vacúolo contrátil, que é a estrutura que elimina o excesso de água que entra por osmose na célula. Tem a película flexível, que dentro dela existem fibras contráteis que permitem ao euglenoide modificar a forma da célula, né, através da contração dessas fibras.
Tem os plastos, que são os locais onde está presente a clorofila, responsável pela realização da fotossíntese, e o núcleo, que é onde está o material genético do euglenoide, né? O seu DNA fica no núcleo, já que é uma célula eucarionte. Nessa outra figura, nós temos a foto de um euglenoide, que foi tirada através de um microscópio. Aqui nós temos mais algumas fotos dos euglenoides, né? Nós observamos aí os euglenoides, ó, eles são verdes graças à clorofila que eles possuem. Tem essa coloração verde. O flagelo não é muito visível porque ele é muito fino. Mas aqui nessa outra foto nós podemos ver o flagelo transparente. Então os euglenoides eles pertencem ao grupo das algas, né, no reino protoctista, e tem essas fibras contráteis sobre a superfície da sua célula, né, e uma película flexível. Agora nós vamos falar da reprodução das algas, começando pela reprodução assexuada. A reprodução assexuada é um tipo de reprodução em que não ocorre troca de material genético entre organismos. Um único organismo é capaz de se reproduzir, dando origem a outro organismo sem troca de material genético. Dessa forma, os organismos formados possuem o mesmo material genético do organismo genitor. Um exemplo de reprodução assexuada que acontece nas algas é a divisão binária. A divisão binária acontece muito com algas unicelulares. Aqui nesse exemplo nós temos o euglenoide realizando a divisão binária. Na divisão binária, uma célula ela se divide em duas. Uma célula se divide dando origem a duas células, né? No caso do euglenoide, um euglenoide que tem uma célula, ele se divide dando origem a duas células, ou seja, dois euglenoides. É o processo de divisão binária. Nesta outra figura, nós temos a diatomácea, também realizando a divisão binária. Só que no caso da diatomácea, ela tem uma carapaça de sílica, onde nessa carapaça existe uma válvula maior e onde uma válvula menor se encaixa na maior. Então, quando a diatomácea vai se reproduzir por divisão binária, a válvula menor desencaixa da maior e é produzida novas válvulas que vão se encaixar. Então, dessa forma, é produzido um indivíduo menor, porque a válvula menor, para se encaixar nela, é produzida uma válvula menor ainda, que é essa daqui. E dessa forma se forma um indivíduo menor e um indivíduo maior. Aí, com o passar do tempo, vai acontecendo que as diatomáceas algumas vão ficando menores. Aí chega um momento que ela perde a sua carapaça de sílica e dá origem a uma nova célula com a carapaça de tamanho original. Nessa outra figura nós temos a esporulação. A esporulação é uma forma de reprodução assexuada onde ocorre a formação de esporos. Aqui nessa figura nós temos esse indivíduo aqui, que ele está formando os esporos, né? Ele está formando os esporos. O esporo é uma estrutura que ela pode crescer e dar origem a um indivíduo. Nesse caso é chamado de zoósporo. Aí esse esporo vai se fixar no ambiente, né? vai se fixar no substrato, vai crescer e vai dar origem a outro organismo. Quando esse organismo estiver na fase adulta,
ele também vai produzir os esporos, repetindo o ciclo. Nós vamos falar agora da reprodução sexuada das algas. A reprodução sexuada é aquela onde ocorre a troca de material genético entre dois organismos. Então, na reprodução sexuada, como ocorre a troca de material genético, o indivíduo formado, o indivíduo filho, ele é diferente dos indivíduos pais, porque houve uma troca de material genético. Nesse exemplo, é a alga verde unicelular Chlamydomonas. Nessa espécie de alga unicelular, os indivíduos adultos são haploides. E o que é haploide e o que é diploide? Então existe a célula diploide, que tem dois conjuntos de cromossomos. Ela é representada por 2N. 2N. E tem a célula haploide. A célula haploide, ela só tem um conjunto de cromossomos. Então a célula haploide, ela tem um conjunto de cromossomos e é representado por N. Por exemplo, na espécie humana, as células do nosso corpo são células diploides. Elas têm dois conjuntos de cromossomos. Ou seja, a nossa célula do corpo, para cada cromossomo, existem dois de cada. São 23 pares. Cada cromossomo tem dois cromossomos de cada tipo, né? 23 pares. Já os nossos gametas, que são as células responsáveis pela reprodução, são células haploides. Só tem um conjunto de cromossomos, ou seja, de cada cromossomo só tem um. A célula diploide, de cada cromossomo ela tem dois. Já a célula haploide, de cada cromossomo ela só tem um. Então, o diploide tem dois conjuntos de cromossomos e a haploide tem um conjunto de cromossomos. Nesse exemplo da alga, os indivíduos adultos são haploides. Como eles são haploides, eles têm um conjunto de cromossomos. Aí o que acontece? Em determinado momento, os indivíduos adultos se comportam como se fossem gametas e ocorre a união sexual. Nessa união sexual, ocorre a fusão citoplasmática, ou seja, o citoplasma dos dois indivíduos se junta. E também ocorre a fusão dos núcleos, formando um zigoto 2N. O que é que acontece? O núcleo de uma célula se junta ao núcleo de outra célula. Então, dois núcleos haploides se transformam em um núcleo diploide, com dois conjuntos de cromossomos. Aí ocorre o processo de meiose, que nesse caso é chamado de meiose zigótica, né? A meiose zigótica porque ela ocorre no zigoto. Aí nessa meiose ocorre a formação de organismos jovens haploides, formando 4 indivíduos jovens haploides. Aí quando esses indivíduos haploides atingirem a fase adulta, eles vão poder se comportar como gametas e repetir o ciclo, onde eles vão se unir, repetindo o ciclo dessa alga unicelular Chlamydomonas, que é uma forma de reprodução sexuada. Muitas espécies de algas multicelulares, ou seja, aquelas algas que têm muitas células, elas apresentam alternância de gerações, que é onde elas apresentam uma geração haploide, que é chamada de gametófito, e uma geração diploide, que é chamada de esporófito. Então, essas espécies de algas apresentam duas gerações. Uma geração haploide, produtoras de gameta, o gametófito, e uma geração diploide, produtoras de esporos, ou esporófito.
Então é chamado de alternância de gerações. A alternância de gerações também ocorre com as plantas, e nesse caso aqui do exemplo, com algas multicelulares. A alga do exemplo é a alga verde multicelular da espécie Uva lactuca, que é conhecida como alface do mar. O que é que acontece? Ela tem um indivíduo diploide chamado de esporófito, porque ele produz esporos. Aí o que acontece? Nas células desse indivíduo ocorre o processo de meiose. A meiose é um processo onde as células filhas vão apresentar metade dos cromossomos da célula mãe. Nesse caso, a célula mãe tinha 26 cromossomos. Ao sofrer meiose, originou esporos haploides com 13 cromossomos, já que a célula haploide tem a metade dos cromossomos da célula diploide. Esses esporos haploides, eles vão crescer e vão dar origem a um organismo haploide, que são os gametófitos, porque eles são produtores de gametas. Então vai dar origem a gametófitos haploides, organismos haploides produtores de gametas. Quando esses organismos haploides atingirem a fase adulta, eles vão produzir gametas. Só que nesse caso eles vão produzir gametas por mitose. Porque como eles já são haploides, eles não precisam mais sofrer meiose. Eles podem produzir gametas através do processo de mitose. A mitose é um processo que produz células filhas com a mesma quantidade de cromossomos da célula mãe. Como o gametófito já é haploide, ao sofrer mitose, ele produz gametas que também são haploides, já que a mitose não altera os cromossomos das células, né? Fica com o mesmo número de cromossomos. Aí o que acontece? Esses gametas vão se juntar, vai ocorrer a fecundação, vai formar um zigoto, né? Zigoto é a célula formada na união dos gametas, que é um zigoto diploide, né? Dois gametas haploides se juntaram e formaram um zigoto diploide, né? Os gametas têm 13 cromossomos e o zigoto tem 26, porque os gametas são haploides e o zigoto é diploide. Aí esse zigoto vai se desenvolver e vai dar origem ao organismo diploide, que é o esporófito. Na fase adulta, esse esporófito vai sofrer a meiose e vai produzir esporos, repetindo o ciclo, né? É um ciclo chamado de alternância de gerações, onde vai haver uma geração diploide produtora de esporos, e chamada de esporófito, e uma geração haploide produtoras de gametas e chamadas de gametófitos, que é a alternância de gerações nas algas multicelulares. Agora nós vamos falar da importância econômica das algas. Diversas espécies de algas são comestíveis. As mais utilizadas como alimento, principalmente pelos povos orientais, são as algas pardas, as algas vermelhas e as algas verdes. Então, as algas, muitas delas são comestíveis, né? E muitas populações humanas utilizam alga na sua alimentação, principalmente os povos orientais, como os japoneses, né? O povo das Filipinas, do Vietnã. Então, principalmente o povo japonês usa muito algas na sua alimentação. As algas vermelhas do gênero Porphyra, né? Depois de secas e prensadas, transformam-se em folhas crocantes, empregadas no preparo de sushis e de outros pratos da culinária japonesa. Do ponto de vista nutricional, as algas são ricas em vitaminas e minerais essenciais. Então, no caso da alga porfira,
os japoneses utilizam para preparar sushis e outros pratos da culinária japonesa. E as algas, elas são ricas em vitaminas e minerais essenciais, né? São alimentos muito nutritivos, que acabam ajudando muito na nutrição das pessoas. Então, um alimento muito nutritivo. E os japoneses utilizam bastante na sua alimentação. Aqui nessa figura, nós temos o exemplo da alga vermelha porfira, que é chamada de nori pelos japoneses. Eles utilizam essa alga para o preparo do sushi, né? Aí na figura B nós temos o sushi sendo preparado com peixe fresco, arroz e nori. No caso, nori é a alga vermelha utilizada no preparo do sushi. Aqui na letra C, nós já temos sushis prontos e cortados com o prensado da alga nori envolvendo cada pedaço. Então nós vemos que na culinária japonesa tem muita utilização de algas no preparo de diversos alimentos, como nesse exemplo aqui nós temos o sushi. Então o sushi, que é um prato da culinária japonesa, ele utiliza algas na sua composição, né? Então os povos orientais utilizam muito algas como alimento. Outra importância econômica das algas são substâncias que são extraídas delas. Certas algas vermelhas são fontes de polissacarídeos economicamente importantes, como as carrageninas e o agar. As carrageninas são amplamente utilizadas como estabilizantes e clarificantes pela indústria alimentícia. As carrageninas são utilizadas em sorvetes, em biscoitos, bolos e diversos alimentos na indústria alimentícia. Outra substância, o agar, que também é extraído de algas vermelhas, além de ser empregado como espessante de alimentos, é utilizado em laboratórios de pesquisa, na preparação de meio de cultura para micro-organismos. Laboratórios de pesquisa que estudam bactérias, fungos e protozoários, por exemplo, eles precisam de meio de culturas onde esses micro-organismos vão se desenvolver. E na preparação desse meio de cultura, utilizam uma substância chamada de agar, que é extraída de algas vermelhas. As algas pardas apresentam em suas paredes celulares o alginato, substância empregada pelas indústrias farmacêuticas, têxteis e de cosméticos, assim como na fabricação de sorvetes, achocolatado, cerveja, creme dental, etc. Isso ilustra a versatilidade das substâncias produzidas pelas algas. Aqui nessa figura nós temos exemplos de utilização das substâncias extraídas das algas. Por exemplo, a carragenina, que é extraída de algas vermelhas, ela é utilizada para a fabricação de sorvetes, para a fabricação de hambúrgueres, pode ser utilizada na indústria de laticínios, né, como sorvetes e achocolatados. Utiliza também para produzir salsichas, presuntos, bolinhos e diversos alimentos da indústria alimentícia. O agar, que é extraído também das algas vermelhas, é utilizado para produzir meio de culturas para micro-organismos. Também é utilizado para produzir gelatinas e outros tipos de alimentos semelhantes. O alginato, juntamente com a carragenina, é utilizado na fabricação de sorvetes, não apenas na fabricação de sorvetes, mas também de outros produtos, como achocolatados, bolinhos e outros tipos de alimentos.
Então aí nós vemos a grande utilidade de substâncias extraídas das algas, tem muita importância econômica e na indústria alimentícia também. Então, pessoal, nós estamos chegando ao fim de mais uma aula. Muito obrigado a todos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixem o gostei e um comentário. Qualquer dúvida podem me perguntar. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu!